Aqui no canal Pretos FC para falar a respeito do Corinthians. O Corinthians que teve o lançamento da candidatura de André Luiz de Oliveira, o atual vice-presidente, como candidato à presidência do Corinthians pela situação. Daqui a pouco eu falo sobre a entrevista dele. Antes eu quero falar sobre a situação financeira do Corinthians, que todo mundo comenta que não é fácil. Nós entrevistamos na Rádio Bandeirantes, eu e João Paulo Capelanes, o diretor financeiro do Corinthians, Wesley Mello, e entre várias coisas que ele disse, que vai ter um orçamento de R$1 bilhão em 2024, o Corinthians está tentando pelo menos se manter ajustável, dá para dizer assim, no encerramento da gestão do atual presidente Duílio Monteiro Alves. Perguntado por mim qual o valor da dívida do Corinthians neste momento, Wesley Mello, diretor financeiro, revelou. Está tudo certo, a gente nunca escondeu. A gente tem uma dívida que é muito grande. A gente deve R$900 milhões no clube e a gente deve cerca de R$700 milhões da Arena. É complicado, é muito complicado. Esse Wesley Mello que deu uma entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. R$1 bilhão e 600 milhões de reais. Então a dívida atual mais o estádio, segundo o diretor financeiro do Corinthians, Wesley Mello. Não ficou claro se processos trabalhistas que podem estourar ao aparecer, ou que ainda tem que ser pagos, e também questões fiscais, já que o ex-presidente André Sanches foi condenado de novo pela justiça pela falta de pagamento de impostos quando era presidente do Corinthians, se isso realmente está incluído. Mas, número atualizado pelo diretor financeiro do Corinthians. A dívida do Corinthians é de R$1 bilhão e 600 milhões de reais. Difícil, né? Era para ser uma potência financeira, mas não é. E muito a ver com esse grupo Renovação e Transparência que está no poder desde o ano de 2007. O clube conquistou tudo que poderia com eles. É verdade, na década passada, o clube mais vencedor da América do Sul. Mas a que preço? A esse tipo de dívida, esse rombo financeiro. André Luiz Oliveira, que vai ser o candidato à presidência pela situação, deu entrevista com o André Sanches de um lado, o Mário Gobi do outro, dois ex-presidentes. Uma entrevista vazia, com respostas sem nenhum projeto, sem nenhuma ideia de muita gestão realmente, e ainda com uma mania de perseguição gigantesca. Questionado por que ele tem rejeição dentro do Corinthians, ele disse que é porque é um racismo estrutural. Quer dizer, já usou um argumento realmente pífio, porque se o Corinthians vai ter R$1 bilhão de orçamento, vai cair na mão do André Luiz Oliveira, que administrou o que até agora em relação a esse tipo de finanças e também para um clube de futebol. Então realmente a entrevista foi muito ruim e apenas mostrou que o Renovação e Transparência está desanimado, deu para notar. O André Sanches ainda querendo bater em Palmeiras e Flamengo, querendo ironizar os dois principais clubes do Brasil hoje, ajustados nas suas gestões financeiras. Vamos aguardar. Entrevistamos o Augusto Mello também na Rádio Bandeirantes, eu e o João Paulo Capelanes, e não sei se o Augusto Mello vai conseguir fazer, ele falou várias coisas que ele pretende fazer. Pelo menos tem um plano de gestão. Acho que não vai conseguir fazer 10% do que pensa, mas pelo menos tem um plano. O André Luiz Oliveira não tem absolutamente nada. Na minha opinião, chegou o momento do grupo Renovação e Transparência sair, deixar que alguém novo assuma o cargo e esse grupo tente voltar aí daqui a 3 anos para que, quem sabe, reassuma o comando no Corinthians. Nesse momento, não vai deixar saudade pela gestão patética de Duílio Monteiro Alves. É isso. Canal Pretos FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Lembrando, dívida atualizada do Corinthians, segundo o diretor financeiro Wesley Mello. R$1 bilhão e 600 milhões de reais. Um grande abraço e até a próxima.